Graça e paz a todos, caros internautas. Deus abençoe a todos vocês. Quem tem o prazer de nos cumprimentar, o vosso irmão em Cristo, pastor Felipe Mairossi, dessa página Felipe Mairossi. Quero pedir você que me vê neste momento, se você é uma pessoa que acompanha as minhas mensagens e gosta dos meus ensinamentos, digita aqui no comentário, só escreva amém, né? Só escreva aqui amém, né? Para que a gente perceba que você assistiu essa mensagem. Eu exatamente recebi algumas perguntas, né? Eu recebi aqui algumas perguntas e uma das perguntas que eu gostaria de responder hoje a pessoa está perguntando, diz assim: pastor, toda pregação é verdadeira? Então a pergunta da pessoa é esta aqui, se toda pregação é verdadeira. E também diz, será que todo o evangelho que é pregado é verdadeiro? Né? Então, nós vamos responder segundo a base bíblica. Né? Já vou adiantar, se a pessoa pergunta se toda a pregação é verdadeira, então a pessoa tem na mente que existe mais de uma pregação. E se a pessoa também pergunta se todo o evangelho é verdadeiro, a pessoa tem na mente também que existe vários tipos de evangelho. Né? A pessoa nesse sentido não está errado, mas nós temos que esclarecer que o evangelho apenas é um. Por mais que se pregue vários tipos de evangelho, o evangelho apenas é um. Por mais que haja vários tipos de pregações, a pregação é uma só. Né? A pregação é uma só. Então nós vamos ver hoje, segundo a palavra de Deus, se existe vários tipos de evangelho. Primeiro vamos ler o livro de Gálatas. Você que acabou de ver este vídeo, deixa seu like, pode partilhar se possível este vídeo. Vamos ler Gálatas capítulo de número 1. Vamos mostrar que existe mais de um evangelho. E também este livro de Gálatas nos revela também que existe apenas um evangelho. Quer dizer, pode haver vários tipos de evangelho, mas o evangelho verdadeiro apenas é um. Né? Gálatas capítulo número 1, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Percebe? Para outro evangelho. Por quê? Porque aqui Paulo escreve este livro porque os falsos mestres foram aos Gálatas, foram aos Gálatas, né, para tentar persuadi-los a abandonar os ensinamentos do apóstolo Paulo, né, para que o povo de Gálata, nesse caso, para que eles possam abraçar outro tipo de evangelho. Né? Paulo havia pregado o evangelho de Cristo, tudo está aqui no texto, depois nós vamos ler. Paulo havia pregado o evangelho de Cristo. Então, o evangelho é um só, que é de Cristo é um só. Então, nesta igreja, os falsos mestres, falsos teólogos, falsos pregadores entraram nessa igreja, começou a persuadir aquele povo para seguir outro tipo de evangelho, que era exatamente diferente do evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Né? Pastor, isso está aqui no texto, veja só. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 2, né? O apóstolo Paulo havia pregado o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo nesse caso, porque é o evangelho de Cristo, mas outras pessoas começaram exatamente a pregar outro tipo de evangelho. Então, se a gente lê Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, apóstolo Paulo estava falando para este povo para eles não se deixarem circuncidar, porque esses falsos mestres que haviam se introduzido aos Gálatas ensinavam que eles poderiam crer em Cristo, mas também não poderiam deixar de lado a circuncisão. Deveria crer em Cristo e também serem circuncidados. Atos capítulo número 15, está bem claro isso em Atos capítulo número 15, veja só em Atos capítulo número 15, a partir do versículo de número 1, diz assim: então, alguns que tinham descido da Judeia
ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Percebe? Então que havia esse ensinamento de que se o povo de Gálatas, eles não se circuncidaram, eles não poderiam ser salvos. Então esse tipo de ensinamento, os mestres levaram também aos Gálatas para que eles possam se circuncidar, né? Para que eles possam se circuncidar para depois eles serem salvos. Então o apóstolo Paulo está a combater exatamente esse tipo de evangelho. Percebe? Então o apóstolo Paulo está a combater esse tipo de evangelho que esses falsos mestres pregavam, que deveriam crer em Cristo, mas também deveriam ser circuncidados. Então era um evangelho falso que estava a ser pregado na igreja de Gálatas. E também nós podemos ler Gálatas capítulo de número 3, a partir do versículo de número 5, diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito, o que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, essas pessoas, esses falsos mestres, ensinavam aos Gálatas que além de crer em Cristo, não é suficiente crer em Cristo. Deveriam se circuncidar, como nós vimos em Gálatas capítulo número 5, verso de número 2, Atos capítulo número 15, então eles ensinavam que deveriam crer em Cristo, mas também deveriam se circuncidar. Eles ensinavam, os falsos mestres, ensinavam outro evangelho, que era acerca das obras da lei. Aquele, pois, que vos dá, o apóstolo Paulo fala para os Gálatas, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então eles queriam voltar para as obras da lei de Moisés, como nós vimos em Atos capítulo número 15. Tinha outra mensagem, que era exatamente guardar os santos dias, né? Guardar o sábado, guardar as festas santas. Eu falo exatamente de Pentecoste, de várias outras festas, né? Que os judeus observavam. Então eles ensinavam a igreja de Gálatas para que eles observassem esse tipo de coisa. Ok, creram em Cristo, mas também devem observar isso. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que vocês estão a ir para outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho. Gálatas capítulo 4, verso de número 10, vai dizer o seguinte: guardai dias e meses e tempos e anos. Percebe? Então eles eram ensinados a guardar os dias santos, os anos santos, os meses santos. Você lembra muito bem, lá no livro de Deuteronômio, Levítico, havia exatamente essas ordenações que eles deveriam observar os dias, observar os meses, observar os anos de colheita. Então, esses falsos pregadores que entraram na igreja de Gálatas, eles ensinavam que deveriam guardar a lei. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículo de número 4, diz assim: porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receberes outro Espírito que não temos recebido, ou se receberdes outro evangelho, o qual nós não abraçamos, com certeza sofrereis. Então o apóstolo Paulo fala também aos coríntios que deveriam ter cuidado com outros tipos de evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Então o evangelho é um só. O evangelho é um só. Não existe vários tipos de evangelho. Então, segundo a pergunta da pessoa, não vou me revelar aqui, mas segundo a pergunta da pessoa, se todos os evangelhos são verdadeiros, todos os evangelhos não são verdadeiros. Né? Nós já estamos a ver aqui estamos a ver aqui no livro de Gálatas que tinha falsos mestres que pregavam outros evangelhos. Queriam que as pessoas voltassem ao evangelho da circuncisão, queriam que as pessoas voltassem para as obras da lei, queriam que as pessoas voltassem para guardar os dias, meses e anos. Isso também acontece até nos dias de hoje. Tem muitas pessoas nos nossos dias não sabem a diferença entre a lei e a graça. Não sabem que o Antigo Testamento, automaticamente, ele chegou ao fim. Né? Agora estamos no Novo Testamento, agora estamos na época da graça. Tem muita gente que não tem esse tipo de conhecimento. Continua até hoje a obrigar as pessoas a se circuncidar. Você conhece esse tipo de igreja que obriga as pessoas a guardar o sábado, a observar os dias de Pentecostes e mais das coisas ali. E você também conhece as igrejas que obrigam as pessoas a observar as obras da lei de Moisés.
Você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Existem também pessoas que estão focadas a guardar os dias, meses. Algumas pessoas comemoram a Páscoa, né? Depois disso vamos falar em outra mensagem, mas não é o nosso objetivo. O objetivo hoje é falar sobre o verdadeiro evangelho e falsos evangelhos, a verdadeira pregação e a falsa pregação. Então o evangelho é um só. Versículo de número 7, Gálatas, capítulo número 1, versículo de número 7, né? Gálatas, capítulo número 1, versículo de número 7, ele nos mostra que o evangelho é um só. Gálatas, capítulo número 1, versículo de número 7. Apóstolo Paulo diz assim: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então o evangelho é um só, que é de Cristo. Então ele fala, o qual não é outro. O evangelho não existe outro tipo de evangelho. O evangelho é um só. Então o que as pessoas estão a fazer, isso obriga as pessoas a observar os dias, meses, anos. Se as pessoas estão a obrigar as pessoas, as igrejas, os pregadores, os falsos mestres, os teólogos, estão a obrigar as pessoas a observar as obras da lei, apenas estão a transtornar o verdadeiro evangelho. O evangelho é um só. O que estão a fazer apenas estão a transtornar, como diz o apóstolo Paulo, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então o evangelho é um só, que é chamado o evangelho de Jesus Cristo. Então o evangelho é um só, que é o evangelho de Jesus Cristo. Tudo aquilo que aparece hoje não é evangelho. Pode fazer o fogo cair do céu, pode fazer milagre, pode fazer paralíticos andar, pode fazer surdos ouvir, pode fazer mudos falar, pode fazer os surdos ouvirem, pode fazer com que o fogo caia do céu, pode ressuscitar os mortos. Se não é um evangelho de Cristo Jesus, não é pregação verdadeira, não é um evangelho verdadeiro, o evangelho é sobre Cristo Jesus, né? Então essa é a resposta. Não existe outros tipos de pregações, a pregação é uma só, que é sobre Cristo, e o evangelho é um só, sobre Cristo. Eu também poderia falar sobre essa questão da pregação, né? Porque o apóstolo Paulo fala que ele não aprendeu com homem nenhum, né? Ele não aprendeu com homem algum. Versículo de número 11, se a memória não me falha. O apóstolo Paulo vai dizer assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele fala que o evangelho que eu prego, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado. Esse anunciar é pregar, né? Então Paulo está dizendo, esse evangelho eu não recebi de homem algum, mas ele foi revelado pelo Espírito Santo. Então o evangelho é um só, que ele se manifesta através da revelação ou através da inspiração do Espírito Santo. Não existe 2 evangelhos, não existe 3 evangelhos, nem 4 evangelhos, nem 5 evangelhos, nem 6 evangelhos. Não existe 6, 7, 5, 8 tipos de pregações. A pregação é uma sobre Cristo, o evangelho é um sobre Jesus Cristo. Então essa é a resposta para você que deixou essa questão sobre esse evangelho de Jesus Cristo. Então o evangelho é um só, que é revelado por meio do Espírito Santo. Então tenho que deixar bem claro que qualquer ensino, né, entenda bem, qualquer ensino, qualquer doutrina ou ideias que origina de pessoas, que vêm de denominações, que vêm de teólogos, que vêm de igreja, qualquer tipo de ensino, de doutrina, ideia, que origina das pessoas, ou seja, que aparece das tradições, que não se submete à palavra de Deus, não é evangelho, né? Deve ser excluído como evangelho, deve ser rejeitado como evangelho. Não pode fazer parte daquilo que nós chamamos de evangelho de Cristo. Então qualquer ideia, qualquer ensinamento, qualquer doutrina, né, que vem exatamente das tradições, que venha da igreja, que vem de teólogo, que vem de qualquer pessoa, que o centro não é Cristo, deve ser rejeitado, não é evangelho verdadeiro. Ainda temos que saber isso, que o evangelho é um só. O evangelho é um só, que é exatamente Cristo Jesus. Por mais que faça chover milagre, não é evangelho de Jesus Cristo. E também temos que ter cuidado,
né? A gente não podemos fazer mix, não podemos misturar o evangelho de Jesus Cristo com outros tipos de evangelho, porque hoje, meus irmãos, além do tempo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, hoje existem vários tipos de pregações, existem vários tipos de mensagens que hoje vamos ver. Existe pregação motivacional, né? Existem vários tipos de pregação. Existe pregação motivacional, que o foco exatamente é autoajuda. Autoajuda, o foco é sucesso pessoal, o foco é autoestima, o foco é realizações de sonho. Então, esse tipo de pregação também não é evangelho, né? Esse tipo de pregação motivacional não é evangelho, né? Porque o foco é autoajuda, sucesso pessoal, autoestima e realizações de sonho. Isso não é evangelho. Pastor, por que não é evangelho? Tem problema? Tem problema sim. O problema é qual? Substitui, né, a centralidade de Cristo. Então, esse tipo de evangelho motivacional que se preocupa com autoajuda, sucesso pessoal, autoestima e realizações de sonho, substitui a centralidade de Cristo, né? Substitui a centralidade de Cristo. Então, essas mensagens são antropocêntricas, o homem centro. Todo evangelho, toda pregação motivacional substitui a centralidade de Cristo, porque o foco é o homem, né? É antropocêntrica, são pregações não cristocêntricas, são pregações antropocêntricas, porque o centro é Cristo. Existe outro tipo de pregação que é chamado pregação da teologia da prosperidade. Temos também que ter cuidado com esse tipo de pregação, que não é pregação verdadeira, não é evangelho verdadeiro, né? Pastor, por quê? Porque o foco da pregação da teologia da prosperidade, o foco é dinheiro, o foco são as bênçãos materiais, né? O foco é sempre as pessoas falam, as pessoas que pregam a teologia da prosperidade, né? A pregação da teologia da prosperidade, sempre você vai ouvir eles já falar o seguinte: semeia para que você possa colher, né? Entre aspas, sempre eles falam, semeia para você possa colher. Então, o foco exatamente é a pessoa angariar os bens materiais. O evangelho da prosperidade não é verdadeiro, né? Tem problema, pastor? Tem. Por quê? Porque usa textos, né? Usa textos fora de contextos, né? Para justificar o ganho financeiro. Então, o problema é esse. Usa texto fora de contexto para justificar ganhos financeiros, né, como sinal de fé. Então, se você tem fé, você ganha mais. Se você tem fé, você prospera. Se você tem fé, você conduz melhores carros, BMW, Range Rover. Se você tem fé, vai morar na melhor casa. Se você tem fé, você não vai padecer fome. Esse não é o evangelho verdadeiro. Então, a pregação da teologia da prosperidade não é o verdadeiro evangelho. Temos que ter cuidado com isso, porque tem muita gente nos nossos dias, você conhece das pessoas que estão a falar, que fala: se você tem fé, você vai sacrificar aqui no altar, pega todo o seu salário, sacrifica aqui no altar, Deus vai te abençoar. Você conhece dessas pessoas. Existe outra pregação que é chamada de pregação moralista, que também que temos que ter cuidado. A pregação moralista é conhecida também como a pregação da legalista, ou seja, pregação legalista. Pregação legalista não é verdadeiro evangelho e não é pregação verdadeira. Por quê? Porque o foco é conduta pessoal. Até esse tipo de pregação, esse tipo de evangelho chama a atenção de muita gente, porque ele trata do pecado do ser humano. Você diria para mim: pastor, então está errado tratar do pecado, né? Esse evangelho moralista, esse evangelho legalista preocupa-se mais com regras, tipo, não pode fazer isso, não cometa isso, não faça isso, não vá para tal lugar. Preocupa-se mais com a questão de moral. Tem problema? Tem sim. Por quê? Porque aponta mais para o pecado, mas muitas vezes não foca na graça de Deus. Muitas vezes não se prega a pregação da justificação pela fé. Muitas vezes não se prega sobre a justificação em Cristo Jesus. Não se prega sobre a misericórdia de Deus. E nem se prega sobre a transformação interior. Porque baseia-se, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Ainda temos que ter cuidado com a pregação legalista. Tenha muito cuidado com a pregação
legalista. Tem outra pregação que temos que ter cuidado, que é a pregação de show ou entretenimento. Show ou entretenimento. Esse aqui temos que ter mais cuidado, porque não, que nós podemos chamar de show ou entretenimento, né? Isso está acontecendo muito nos nossos dias. Você acha que escuta a maioria, hoje está a bater muito isso na internet, né? Alguém prega, outro fala, yes, 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 man of God, yes, yes. Isso é show e entretenimento. Isso não é pregação verdadeira, né? Isso aí não tem nada a ver com a pregação de Cristo, isso não tem nada a ver com pregação. Pastor, qual é o problema? O problema é que isso ali só causa emoções nas pessoas, entende? Causa emoções nas pessoas, né? Chama-se também, tem outra frase que é chamada de performance, né? Só causa performance, show e barulho apenas. Então, qual é o problema de pregar esse evangelho? O problema é falta, né, da profundidade teológica, né? Leva as pessoas à superficialidade espiritual, né? Com frases de efeito, né? Com frases de efeito, você sabe muito bem, pega um versículo que tem efeito, aí quando fala sobre aquele versículo, as pessoas, yes, 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 man of God. Isso não é pregação. Isso está acontecendo muito nos nossos dias. Entra na internet, está a viralizar, as pessoas estão a evangelizar nas ruas, nas igrejas. Hoje em dia não se prega mais com responsabilidade, não se prega mais com maturidade, não se prega mais como usar. Você imagina agora, imagina, se o apóstolo Paulo pregava, Jesus Cristo pregava, você já imaginou onde Jesus pregara? Onde começou essa moda das pessoas pregarem os outros e começaram a dizer, yes, yes, man of God? Onde começou isso? Começou no nosso tempo, começou no nosso século. Está a começar exatamente isto aqui. Não existe isso em outros lugares. Ainda tenhamos cuidado com esse tipo de pregação, de efeitos, né, que apenas causa emoções na vida das pessoas, que não traz a profundidade, né, daquilo que é a verdadeira palavra de Deus. Então tenhamos cuidado com esse tipo de evangelho, que eu chamei aqui de evangelho de show ou entretenimento. Ainda tenhamos cuidado. É um evangelho que apenas causa emoções na vida das pessoas, né? Apenas é barulho, né? Apenas é exatamente show. Usam frases de efeitos para você só ficar aí emocionado. Yes, yes, man of God. Isso não é evangelho. Existe outra pregação que temos também que ter cuidado. É a pregação de devocional. Existe um problema muito grande. Não é problema fazer devocional, mas fazer devocional usando mensagens curtas para ensinar, tem um problema, né? Tem um problema muito grande. Esse problema é qual? O problema é exatamente, usa-se, né, versículos isolados, frases de efeito também, usa-se versículos isolados e frases de efeito, porque você imagina, é um devocional, por exemplo, de 4 minutos, é um devocional de 30 segundos, você vai pregar o quê? Então você usa exatamente texto fora de contexto para justificar a ideia que você quer trazer no devocional. Então tenhamos cuidado também com esse tipo de pregação. Então o evangelho verdadeiro é um só, a pregação verdadeira é um só. Eu estava falando aqui de vários tipos de pregações. Eu falei da pregação exatamente que é motivacional, né, que leva as pessoas a sentir-se tipo, teus problemas vão passar, você vai ficar... Também aquela coisa de levantar autoestima. Eu também falei da pregação da teologia da prosperidade, que temos que ter cuidado, que o foco é dinheiro, o foco são bênçãos materiais, né? Se você sacrificar para Deus, se você semear para Deus, você vai colher 100 vezes mais. Tenhamos cuidado com esse tipo de evangelho. Existe também a pregação moralista, que eu disse aqui, legalista, que se baseia apenas em focar na conduta pessoal. Tipo, não faça isso, não cometa isso, faça isso, não faça isso, não vá para tal lugar, não faça isso. Existe um problema muito grande nisso ali, porque acabam deixando fora a graça de Deus, acabam deixando fora a justificação, acabam deixando fora a misericórdia de Deus, acabam deixando de fora exatamente a transformação interior. As pessoas se preocupam com o que você vestiu, o que você colocou na cabeça. As pessoas se preocupam mais com aquilo que é
aparente, né? Aquilo que está por fora, não aquilo que está por dentro. Então tenhamos cuidado com esse tipo de pregação e também tenhamos cuidado com essas pregações que eu disse aqui, que é show e entretenimento, que as pessoas pregam aí, os outros ficam, yes, man of God. Isso não é evangelho verdadeiro. Isso não é pregação verdadeira. A pregação verdadeira é falar sobre Cristo, é centralizado em Cristo, o centro é Cristo. Então precisamos voltar, né, ao Evangelho de Cristo, precisamos voltar à centralidade de Cristo, precisamos voltar a falar sobre Jesus e a crucificação, precisamos voltar a falar sobre Jesus e a ressurreição, precisamos falar sobre Jesus vivo, falamos sobre a esperança da humanidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Precisamos voltar a falar sobre isto. Então, você que me vê neste momento, se você concorda comigo, não concorda comigo, deixa aqui no comentário. Se você também gostou desse ensinamento, digita um amém. Se você gostou desse ensinamento, digita aqui um amém. Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Então, vamos voltar à maturidade espiritual. Todos nós precisamos voltar à maturidade espiritual. Temos que ter discernimento para sabermos se o que está a se pregar nas nossas igrejas, com os nossos jovens, se é evangelho verdadeiro ou não é evangelho verdadeiro. Tá bom? Talvez você pode dizer, então como saber que esta pregação é verdadeira, esta pregação não é verdadeira? Eu vou trazer exatamente a parte 2 deste ensinamento, já mostrando para você qual é o evangelho verdadeiro, qual é a pregação verdadeira. Primeiro eu disse, o evangelho verdadeiro é Cristo. Senão alguém vai dizer, não, mas também eu prego Cristo. Entendeu? Senão alguém vai dizer, eu também prego Cristo. Então eu preciso trazer aqui como que se prega Cristo, né? E depois vou trazer aqui qual é a pregação verdadeira, qual é o evangelho verdadeiro. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou exatamente desta pregação, deste ensinamento, digite o teu amém aqui embaixo, deixa um comentário. Se você achou também que esse ensinamento é importante, pode partilhar com seus contatos. Se você não me segue nessa página, por favor, não deixa de não saia daqui sem me seguir. Também eu tenho ensinamentos na minha página de YouTube, que tem por nome Felipe Mairossi. Então entra no YouTube, escreva lá Felipe Mairossi, e não se inscreva na minha página de YouTube, coloca seu like, né? E também ative o sininho das notificações para você receber a notificação dos próximos vídeos que eu gravar. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, muita paz. Eu espero que a pessoa que fez essa pergunta está claro. Se não está claro, deixa também aqui nos comentários, tá bom? Fui. Deus abençoe a todos vocês.